Minha melhor amiga Tessa me ligou dizendo que tinha visto meu namorado no Tinder. Quando o confrontei, ele jurou que era um perfil antigo, que tinha esquecido de apagar. Desinstalou o aplicativo na minha frente e eu acreditei. 3 semanas depois, saí mais cedo do trabalho e decidi fazer uma surpresa para ele. Quando cheguei, ele estava estranho, nervoso, suando. Insisti para entrar. E foi quando vi Tessa embaixo da cama dele. Só de calcinha. Tremendo. Mas 4 meses depois, no chá de revelação dela, uma caixa dourada foi aberta. E 80 convidados assistiram tudo desmoronar ao vivo. Meu nome é Laura. E essa é a história de como eu me vinguei da pior traição da minha vida. 6 meses. Esse era o tempo que John e eu estávamos juntos, e honestamente, eu achava que tinha encontrado alguém especial. Ele era atencioso, carinhoso, sempre me mandava mensagens durante o dia perguntando como eu estava, me chamava de amor com aquele jeito que fazia meu coração acelerar. John trabalhava em home office, o que significava que tínhamos bastante flexibilidade para nos encontrar. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E como descobri da pior forma possível, quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é exatamente isso. Tudo começou a desmoronar numa tarde de terça-feira, quando Tessa me ligou. Tessa era minha melhor amiga desde os 15 anos. 9 anos de amizade, de segredos compartilhados, de madrugadas conversando sobre sonhos e medos. Ela conhecia cada detalhe da minha vida, e eu da dela. Ou pelo menos era o que eu pensava. Laura, preciso te contar uma coisa, ela disse, e havia algo estranho na voz dela. Uma hesitação que não era comum. É sobre o John. Meu estômago se apertou imediatamente. Ninguém nunca começa uma conversa assim quando tem boas notícias. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Eu estava no Tinder hoje, sabe? Só olhando, sem compromisso e... eu vi o perfil dele lá. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Como assim? Deve ser um perfil antigo. Ele não usa mais isso. Eu não sei se é antigo ou não, mas está lá. Várias fotos dele, o nome, a idade, tudo batendo. Tem certeza que era ele? Minha voz saiu fraca. Absoluta. É o John, Laura. Não tem como confundir. Olha, vou te mandar um print agora. Meu celular vibrou segundos depois. Lá estava. O perfil de John. As fotos que eu conhecia, aquele sorriso que eu achava encantador, a descrição com aquelas piadas sem graça que ele achava engraçadas. Obrigada por me contar, consegui dizer, minha voz saindo distante. Laura, eu sinto muito. Se precisar de qualquer coisa... Eu sei. Obrigada, Tessa. Desliguei e fiquei encarando o print por longos minutos. Parte de mim queria acreditar que havia uma explicação, que era realmente um perfil antigo, esquecido. Mas outra parte, a parte racional, sabia que eu precisava confrontá-lo. Não consegui esperar. Não consegui fingir que estava tudo bem. Peguei minhas chaves e fui direto para o apartamento de John. Quando ele abriu a porta, pareceu genuinamente surpreso de me ver. Amor, que surpresa boa! Entra, entra! Entrei, mas não me sentei. Fiquei de pé na sala, os braços cruzados. John, comecei, tentando manter a voz firme. Por que você ainda tem perfil no Tinder? Ele virou para mim com uma expressão de surpresa genuína. O quê? Eu não tenho. Tem sim. Uma amiga minha viu... Peguei meu celular e mostrei o print. Isso aqui é você ou não é? Por um segundo, vi algo passar pelos olhos dele. Medo? Culpa? Mas então ele suspirou e balançou a cabeça. Amor, isso deve ser do começo do ano, de antes de a gente começar a namorar. Eu esqueci completamente de deletar aquilo. Ele pegou o celular do bolso. Olha, vou fazer isso agora mesmo na sua frente. E foi o que ele fez. Abriu o aplicativo, que realmente estava instalado no telefone dele, e desinstalou ali, na minha frente. Depois me mostrou que tinha sumido da tela inicial. Pronto. Satisfeita? Eu te amo, Laura. Só você. Esse negócio de Tinder é coisa do passado, eu juro. Ele me puxou para um abraço e eu deixei. Queria acreditar. Precisava acreditar. Desculpa por duvidar de você, murmurei contra o peito dele. Não precisa pedir desculpas. Eu entendo. Mas você não tem nada para se preocupar, tá? E assim, a vida voltou ao normal. Ou pelo menos era o que eu pensava.
3 semanas depois, numa sexta-feira, meu supervisor me liberou mais cedo. Tínhamos terminado um projeto grande e ele disse que a equipe merecia sair antes do horário. Eram apenas 2 da tarde quando saí do escritório, com o sol ainda alto e o fim de semana inteiro pela frente. Imediatamente pensei em John. Normalmente, às sextas-feiras, eu trabalhava até às 6, então seria uma surpresa agradável aparecer mais cedo. Mandei uma mensagem casual antes de sair. E aí, amor, o que está fazendo? A resposta veio rápida. Trabalhando em casa, como sempre. Dia meio parado por aqui. Por quê? Só curiosidade. Te amo. Também te amo. Decidi não avisar que estava indo. Seria uma surpresa melhor assim. Parei num restaurante que ele adorava e pedi aquele prato de frango com molho especial que ele sempre comentava. Comprei também uma sobremesa e uma garrafa de refrigerante. Estava animada, imaginando a cara dele quando eu aparecesse com tudo isso. O apartamento de John ficava a 20 minutos do meu trabalho. Durante todo o trajeto, fui pensando em como seria bom passar a tarde com ele, sem pressa, sem compromissos. Talvez à noite pudéssemos assistir àquela série que ele vinha me pedindo para começar. Estacionei em frente ao prédio dele e subi até o 3º andar carregando as sacolas de comida. Meu coração estava acelerado de empolgação enquanto eu caminhava pelo corredor. Cheguei à porta do apartamento 312 e toquei a campainha. E então, ouvi. Cochichos urgentes. Passos rápidos. O som inconfundível de alguém correndo. Uma porta se fechando às pressas, e então outra. Meu sangue congelou. Toquei a campainha novamente, dessa vez mais insistente. Mais barulhos. Algo caindo. Uma voz abafada que eu não conseguia identificar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 segundos, a porta se abriu. Mas apenas alguns centímetros. A corrente de segurança ainda estava colocada. John apareceu na fresta, e a imagem dele me disse tudo o que eu precisava saber. Ele estava suado, o cabelo despenteado, a camisa torta, e nos olhos dele, pânico puro. Laura! Ele tentou forçar um sorriso, mas saiu mais como uma careta. Amor, o que você está fazendo aqui? Saí mais cedo do trabalho. Respondi, ouvindo minha própria voz como se viesse de muito longe. Trouxe almoço. Pensei em te fazer uma surpresa. Que legal, mas eu já almocei. Ele olhou para trás, rapidamente, e então de volta para mim. Olha, eu preciso sair agora. Reunião presencial de última hora. Urgente. Me ligaram há 5 minutos. Uma reunião presencial urgente? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Você acabou de me dizer que o dia estava parado. Sim, estava, mas aí surgiu essa emergência e... John? O cortei com minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Tem alguém aí dentro? O quê? Não, claro que não. Por que você... Então me deixe entrar. Laura, eu realmente preciso sair. Abre. Logo. Essa. Porta. Ficamos nos encarando por um momento que pareceu se estender infinitamente. Eu vi a batalha acontecendo na cabeça dele. Vi o momento exato em que ele percebeu que não tinha como sair dessa situação. Com um suspiro derrotado, ele fechou a porta, tirou a corrente e abriu novamente. Entrei no apartamento e meu olhar foi imediatamente para o sofá da sala. E lá estava, jogada descuidadamente sobre os almofadões que eu mesma tinha ajudado a escolher. Uma blusa feminina. Não era qualquer blusa. Era uma peça que eu conhecia bem. Cor de vinho com aqueles botões dourados característicos na frente. Tinha até uma pequena mancha de café no colarinho que nunca tinha saído completamente. Era a blusa da Tessa. O chão desapareceu sob meus pés. Laura, deixa eu explicar. John começou, mas eu já não estava ouvindo. Deixei cair as sacolas de comida no chão e caminhei em direção ao quarto. Laura, espera! John veio atrás de mim, mas não me tocou. Talvez soubesse que se colocasse as mãos em mim naquele momento, eu seria capaz de qualquer coisa. Abri a porta do quarto. Vazio. Abri o armário. Nada além de roupas. Fui até o banheiro. Também vazio. Mas então ouvi. Um som quase imperceptível. Uma respiração presa. Voltei ao quarto e olhei ao redor. A cama estava desarrumada, os lençóis amassados. E então, como se o universo quisesse ter certeza absoluta de que eu visse a verdade completa, eu me abaixei. E lá estava ela. Tessa.
Minha melhor amiga escondida embaixo da cama como uma criança sendo pega em flagrante fazendo algo errado. Usando apenas calcinha, tremendo, com os olhos arregalados de terror. Por um momento, nenhuma de nós disse nada. Apenas nos olhamos. Eu, de pé, olhando para baixo. Ela rastejando para fora do esconderijo ridículo, sabendo que tinha sido pega. Laura, Ela começou. Não. Minha voz saiu assustadoramente calma. Não fala, precisa falar nada. Me virei para John, que estava parado na porta do quarto, branco como um fantasma. Quando começou? Eu disse, minha voz saindo assustadoramente calma. Quando vocês começaram a se encontrar? Tessa se levantou, puxando o lençol da cama para se cobrir. Laura, deixa eu explicar. Explica então! Gritei, e toda a calma que eu estava tentando manter explodiu de uma vez. Explica como diabos a minha melhor amiga, uma das pessoas que eu mais confiava nesse mundo, está escondida embaixo da cama do meu namorado. Foi no dia que te contei sobre o Tinder dele. Tessa admitiu, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas eu não sentia pena nenhuma. Eu dei like nele antes de te ligar, e ele deu like de volta. A gente deu match de tarde. Começamos a conversar pelo aplicativo, e depois trocamos números. Fomos pro WhatsApp e... A gente começou a se falar e... E o quê? Minha voz estava tremendo. A gente tem muito em comum, Laura. John finalmente falou. E a audácia dele de justificar aquilo me deixou sem palavras por um segundo. Laura, você é maravilhosa. Mas eu e a Tessa, a gente simplesmente se conectou de um jeito que eu não esperava. Quanto tempo? Perguntei, olhando de um para o outro. Quanto tempo depois de começarem a conversar vocês foram para a cama? Silêncio. Os dois se entreolharam, nenhum querendo responder. Quanto tempo? Gritei, minha voz ecoando pelas paredes do apartamento. 2 dias, Tessa sussurrou, os olhos no chão. 2 dias? Repeti incrédula. Você me ligou numa terça-feira. Me mostrou o perfil dele. Fingiu estar preocupada comigo. E na quinta-feira já estava dando para ele? Tessa soluçou, mas não negou. E quando vocês se encontravam? Perguntei, sentindo a náusea subir pela garganta. De tarde, John murmurou, olhando para o chão. Enquanto você fingia trabalhar, minha voz subiu 1/8. Silêncio. Os dois ficaram quietos, evitando meu olhar. A Tessa saía da clínica veterinária e vinha direto para cá. John finalmente disse, a voz fraca. Claro, Tessa era estudante de veterinária e fazia estágio de meio período numa clínica. Trabalhava das 8 ao meio-dia, tinha a tarde livre e ia para a faculdade à noite. Eu sabia disso. Sabia de toda a rotina dela porque éramos melhores amigas. Porque contávamos tudo uma para outra. Ou pelo menos era o que eu pensava. Então, todas as tardes, eu disse lentamente. Todas as tardes das últimas 3 semanas, enquanto eu estava trabalhando, vocês dois estavam aqui no Rala e Rola. Nenhum dos dois respondeu. Não precisavam. A resposta estava estampada nos rostos culpados deles. Eu ia te contar, John disse, e teve a audácia de parecer sincero. Eu só estava esperando o momento certo. O momento certo? Ri, mas não tinha nenhum humor naquilo. E quando seria esse momento certo, John? Quando vocês estivessem noivos? Quando tivessem filhos? Laura, por favor, tenta entender. Tessa se aproximou de mim, mas eu dei um passo para trás. Não chega perto de mim. Eu sei que eu errei, Laura. Ela continuou, as lágrimas escorrendo cada vez mais. Eu sei que traí sua confiança, mas não conseguimos evitar. A gente se apaixonou. Vocês se apaixonaram, repeti, e cada palavra era como vidro na minha boca. Olhei para John. Continue. E em nenhum momento, durante todo esse tempo, você pensou que talvez, só talvez, devesse terminar comigo antes de começar a ir para a cama com a minha melhor amiga? John abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Não, não quero ouvir mais nada. Vocês são perfeitos um para o outro. 2 traidores, 2 mentirosos. Ficam bem juntos. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Laura, espera!
Tessa veio atrás de mim. A gente pode conversar sobre isso, eu não quero perder sua amizade. Me virei tão rápido que ela recuou. Você já perdeu. No momento que você deu match nele e decidiu esconder de mim. No momento que você respondeu à primeira mensagem dele. No momento que você veio para esse apartamento pela primeira vez. Você me perdeu há muito tempo, Tessa. Só não tinha tido coragem de me contar. Por favor. E você? Virei para John. Espero que vocês sejam muito felizes. Sinceramente. Porque vocês vão passar o resto dessa relação se perguntando se o outro não está fazendo exatamente o que fizeram comigo. Saí do apartamento sem olhar para trás, mesmo ouvindo os dois me chamando. Desci as escadas em vez de esperar o elevador. Precisava sair dali o mais rápido possível. Foi só quando cheguei ao meu carro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição, que desabei. Deixei as lágrimas virem, soluçando com tanta força que meu corpo inteiro sacudia. 9 anos de amizade. 6 meses de relacionamento. Tudo destruído em questão de minutos. E o pior? O pior era saber que eles provavelmente tinham rido de mim. Quantas mensagens eles trocaram enquanto eu estava no trabalho, achando que tinha um namorado fiel e uma amiga leal. Dirigi para casa no piloto automático, sem me lembrar depois de como tinha chegado lá. Tranquei a porta, joguei o celular no sofá sem olhar para as dezenas de mensagens e ligações perdidas que já estavam chegando, e me deixei cair na cama. Dormi por 14 horas seguidas, e quando acordei, parte de mim esperava que tudo tivesse sido um pesadelo horrível. Mas então eu vi meu celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. E quando abri o Instagram, a primeira coisa que vi foi uma foto nova de Tessa. Ela estava sorrindo, abraçada com John, com a legenda: às vezes precisamos abrir mão de algo para conquistar o que realmente importa. Postada às 6 horas. No mesmo dia que ela tinha sido pega embaixo da cama dele. Foi nesse momento que percebi. Eles não tinham vergonha nenhuma. Não sentiam culpa. Estavam realmente se achando um casal apaixonado e romântico, e provavelmente pintando eu como a ex-problemática que não conseguia aceitar o amor verdadeiro deles. Bloqueei os dois em todas as redes sociais, deletei todos os números e apaguei todas as fotos que tinha deles. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Tinha dias em que eu conseguia funcionar normalmente, ir ao trabalho, fazer minhas tarefas, voltar para casa. E tinha dias em que mal conseguia sair da cama. O pior era o silêncio. Eu estava tão acostumada a conversar com Tessa todos os dias, a ter John mandando mensagens constantemente, que o vazio repentino era ensurdecedor. Quantas vezes peguei o celular para mandar alguma coisa engraçada para ela antes de lembrar que não podia mais fazer isso? Quantas vezes acordei procurando uma mensagem de bom dia dele? Minha mãe percebeu que algo estava errado e foi até minha casa num sábado de manhã, com café e aqueles croissants que eu adorava desde criança. Laura, ela disse, sentando-se ao meu lado no sofá. O que aconteceu? E eu contei tudo. Minha mãe me abraçou enquanto eu chorava, e não disse nenhum dos clichês típicos que as pessoas costumam dizer nesses momentos. Não disse que eu ia encontrar alguém melhor, ou que o tempo cura todas as feridas. Ela apenas me segurou e deixou eu sentir toda a dor. Você vai superar isso, ela finalmente disse quando minhas lágrimas secaram. Não hoje, não amanhã, mas vai superar. E quando isso acontecer, você vai perceber que se livrou de 2 pessoas que não mereciam estar na sua vida. Eu queria acreditar nela. Realmente queria. Os dias foram passando numa névoa cinzenta. Trabalho, casa, trabalho, casa. Meus colegas perceberam que algo estava diferente, mas ninguém perguntou diretamente. Foi 1 mês depois, durante um domingo particularmente depressivo em que eu estava no sofá assistindo televisão sem realmente prestar atenção, que tive um estalo. Eu estava olhando para o meu reflexo na tela preta quando desliguei a TV. Cabelo sem vida, pele pálida, roupas largas que escondiam o corpo que eu tinha deixado de cuidar. Quando foi a última vez que eu tinha ido à academia? Quando foi a última vez que tinha me arrumado de verdade? Tessa e John não mereciam isso. Eles não mereciam esse poder sobre mim, essa capacidade de me destruir desse jeito. No dia seguinte, acordei às 5:30 da manhã e fui direto para a academia mais próxima da minha casa. Não tinha ido desde a traição, mas a mensalidade tinha continuado sendo descontada automaticamente. A academia estava quase vazia naquele horário, apenas algumas pessoas realmente dedicadas. Comecei devagar, na esteira, só caminhando.
mas cada passo parecia queimar um pouco da raiva, um pouco da tristeza. Então comecei a correr. E quanto mais eu corria, mais leve me sentia. Quando saí da academia 1 hora depois, suada e exausta, eu me sentia mais viva do que tinha me sentido em semanas. Voltei no dia seguinte. E no outro. E no outro. A rotina começou a ter forma novamente. Acordar cedo, academia, trabalho, casa. Pequenos passos, mas consistentes. Foi na segunda semana dessa nova rotina que conheci Crystal. Ela estava no vestiário quando entrei, se arrumando em frente ao espelho. Era impossível não notar ela, alta, com uma confiança que irradiava de cada movimento. Cabelos loiros perfeitamente arrumados mesmo depois do treino, pele impecável, corpo esculpido. Primeira vez te vendo por aqui, ela disse, me olhando através do espelho enquanto passava batom. Você é nova? Mais ou menos, respondi, abrindo meu armário. Estava há um tempo sem vir. Ah, entendo. A vida às vezes atrapalha, né? Ela sorriu, um sorriso genuíno que alcançou os olhos. Eu sou Crystal. Laura. Prazer, Laura. Se precisar de dicas de treino ou qualquer coisa, pode me chamar. Eu venho aqui todo dia. E foi assim que começamos a conversar. No início, eram apenas cumprimentos rápidos quando nos cruzávamos. Depois, pequenas conversas no vestiário. Crystal tinha um jeito descomplicado de ser, direta, mas gentil. Foi talvez 3 semanas depois, quando estávamos tomando um suco depois do treino, que ela perguntou sobre a mudança que tinha percebido em mim. Quando te conheci, você tinha essa energia pesada, ela disse, sem rodeios. Agora você parece mais leve, mais forte. O que mudou? E eu contei. Não sei porquê, mas contei. Talvez porque Crystal era praticamente uma estranha e não tinha nenhum contexto, nenhum julgamento pré-formado. Ou talvez porque ela tinha aquele jeito de ouvir que fazia você sentir que suas palavras importavam. Que filho da mãe, ela disse quando terminei, sem tentar suavizar. E a amiga então, nem me fala. Anos de amizade jogados fora por um cara? Pois é, suspirei. O pior é que eles continuam juntos. Vivem postando fotos nas redes sociais, bem felizes. Você ainda olha o perfil deles? Crystal me lançou um olhar que era meio reprovação, meio compreensão. Não o meu, admiti. Bloqueei eles, mas uma conhecida em comum continua me mandando prints quando eles postam algo. Acho que ela acha que está sendo solidária ou algo assim. Bloqueia essa conhecida também, Crystal disse, firme. Sério, você não precisa ficar vendo a vida feliz deles. Foca na sua própria vida. Ela tinha razão. Naquela noite, bloqueei essa conhecida. Se eles estavam vivendo uma vida maravilhosa, eu não precisava saber. Os meses começaram a passar mais rápido depois disso. Eu e Crystal nos tornamos amigas de treino, depois amigas de verdade. Descobri que ela trabalhava como modelo e ocasionalmente como acompanhante. Ela era completamente aberta sobre isso, sem vergonha ou constrangimento. É um trabalho como qualquer outro, ela explicou quando o assunto surgiu. Ganho bem, conheço pessoas interessantes e não devo satisfação a ninguém sobre minhas escolhas. Admirava aquela confiança dela, aquela certeza absoluta de quem ela era e do que queria. O Natal passou, depois o Ano Novo. Eu estava realmente melhor. Meu corpo tinha mudado com os meses de academia, tinha mais músculos, mais definição. Mas a mudança maior era interna. Estava mais forte em todos os sentidos. Comecei a sair mais, a aceitar convites de colegas de trabalho para happy hours. Até saí em alguns encontros, embora nada tivesse progredido para algo sério. E estava tudo bem. Não estava com pressa. Então, numa tarde de quarta-feira, 4 meses depois de ter descoberto a traição, eu estava rolando o Instagram quando vi algo que fez meu coração parar. Eu tinha bloqueado Tessa e John em todas as redes sociais, mas aparentemente ela tinha criado uma conta nova de casal. Aquela conta apareceu nas sugestões do Instagram. Pessoas que você talvez conheça. E por curiosidade mórbida, ou talvez masoquismo puro, cliquei. E lá estava, uma foto de Tessa, sorrindo radiante, segurando um teste de gravidez. A legenda dizia: bebê a caminho. Quando você renuncia ao que não te serve, abre espaço para o que realmente merece. Quando você renuncia ao que não te serve,
Ela estava falando de mim. Eu era o que não servia. Li os comentários, minha raiva crescendo a cada palavra. Que lindo! Vocês são o casal perfeito! Mal posso esperar para conhecer o bebê. Ninguém sabia que aquele casal perfeito tinha sido construído sobre traição e mentiras. Que John tinha me traído com a minha melhor amiga enquanto ainda namorava comigo. Joguei o celular no sofá e levei as mãos ao rosto. Pensei que estava superada. Pensei que não me importava mais. Mas a raiva que senti naquele momento provou que eu estava errada. Não era sobre John. Eu não o queria de volta, nem por um segundo. E nem queria Tessa de volta como amiga. Eles podiam ficar juntos para sempre. Mas eles não mereciam essa felicidade fácil. Não mereciam ser celebrados como um casal romântico quando tudo o que tinham feito era mentir e trair. E foi naquele momento, olhando para aquela foto ridícula de Tessa com o teste de gravidez, que decidi. Eu não ia deixar tudo terminar assim. Eles tinham me feito de idiota. Tinham destruído minha confiança, minha amizade de anos, minha capacidade de confiar nas pessoas. E agora estavam tendo um bebê, sendo celebrados, vivendo felizes para sempre enquanto eu tinha ficado para trás com o coração partido? Não, isso não ia ficar assim. Peguei o celular de volta e abri a conversa com Crystal. Vamos tomar um café amanhã depois do treino? Preciso conversar sobre uma coisa importante. A resposta dela veio quase imediatamente. Claro, tudo bem? Vai estar, digitei de volta. Depois de amanhã, vai estar. Porque pela primeira vez em 4 meses, eu tinha um propósito. Não era sobre superar. Não era sobre ser a pessoa maior e seguir em frente. Era sobre garantir que eles pagassem pelo que fizeram. Era sobre justiça. E eu sabia exatamente como fazer isso. Encontrei Crystal no café ao lado da academia, num canto mais reservado onde podíamos conversar sem sermos interrompidas. Ela pediu um cappuccino e eu um chá gelado. Minha garganta estava seca de nervosismo. Então, ela disse, se acomodando na cadeira e me olhando com aqueles olhos atentos. O que foi tão importante que te deixou com essa cara de quem está planejando alguma coisa? Respirei fundo. Tessa está grávida. As sobrancelhas de Crystal se levantaram. A sua ex-amiga traidora? Essa mesma, do John. Eles vão ter um bebê. E você está chateada com isso? Não, respondi honestamente. Não quero nem John, nem Tessa de volta na minha vida. Mas... Fiz uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eles estão sendo celebrados, como se fossem esse casal perfeito e romântico. Ninguém sabe que tudo começou com traição, que eles me enganaram por semanas. Crystal tomou um gole do café me observando. E o que você quer fazer sobre isso? Quero que eles paguem, disse simplesmente. Quero que sintam pelo menos uma fração do que me fizeram sentir. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Crystal. Não era um sorriso cruel, mas tinha uma ponta de diversão perigosa. Você quer vingança? Sim, admiti. Eu quero. E você já tem um plano? Ou está aqui para eu te ajudar a criar um? Respirei fundo. Eu quero me vingar da Tessa. Quero que ela sinta exatamente o que eu senti. Quero mostrar para ela que o homem pelo qual ela destruiu nossa amizade não vale nada. Que ela trocou nossa amizade por um traidor que vai fazer com ela exatamente o que fez comigo. Crystal se inclinou para a frente, interessada. E como você pretende fazer isso? Quero que John a traia, respondi, sentindo a raiva queimar no peito. Quero provas, fotos, mensagens, qualquer coisa que mostre que ele não mudou nada. E quando eu tiver essas provas, vou garantir que ela descubra. Quero que ela perceba que jogou fora a única amizade real que tinha por um homem que nunca vai ser fiel a ela. E então? E então ela vai passar o resto da vida se perguntando se valeu a pena. Se aqueles 2 dias de conversa no WhatsApp valeram 9 anos de amizade. Se ele realmente valeu a pena carregar um filho de um traidor. Crystal ficou em silêncio por um momento, me observando. Então, um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Você quer que eu seduza o namorado dela? Disse. Não era uma pergunta. Senti meu rosto esquentar. Como você sabe? Laura, eu trabalho seduzindo homens. Acha que não reconheço quando alguém está pensando em contratar meus serviços? Ela não parecia ofendida, apenas factual. E honestamente, adoraria fazer isso.
De graça, inclusive. Não, eu disse imediatamente. Eu pago. É um trabalho. Quanto você cobra? Discutimos valores por alguns minutos, até chegarmos a um acordo. Então, qual é o plano completo? Crystal perguntou, pegando uma caneta e um guardanapo. Preciso entender exatamente o que você quer. Quero que você seduza John. Faça ele acreditar que você está interessada nele. Tire fotos comprometedoras, consiga mensagens, qualquer coisa que prove que ele está traindo a Tessa. Respirei fundo. Junte o máximo de provas que conseguir. Quando eu tiver material suficiente, vou pensar no próximo passo. Crystal assobiou baixinho. Metódico. Gosto disso. Ela começou a fazer anotações no guardanapo. Vou precisar de informações sobre ele. Lugares que frequenta, horários, gostos pessoais. Passei os próximos 30 minutos contando tudo o que sabia sobre John. Os cafés que ele gostava, a academia que frequentava às vezes, o bar onde encontrava os amigos às quintas-feiras. Ele é vaidoso, expliquei. Gosta de atenção feminina, se acha irresistível. E é carente, sempre precisa de validação constante. Perfeito, Crystal sorriu. Esse tipo é o mais fácil de fisgar. Combinamos que ela começaria na semana seguinte. Apareceria casualmente no café favorito dele numa manhã, depois no bar na quinta-feira. Criaria um padrão de encontros coincidentais até ele perceber e fazer o primeiro movimento. Homens assim adoram pensar que foram eles que conquistaram, ela explicou. Vou parecer interessada, mas não desesperada. Só o suficiente para atiçar o ego dele. E quanto às provas? Deixa comigo. Vou garantir que tenhamos material suficiente. Fotos, prints de conversas, tudo documentado. Ela me olhou seriamente. Quando você decidir como quer usar isso, me avisa. Com certeza, concordei. Por enquanto, vamos só coletar munição. Essa vingança não sairia barato, mas dinheiro para mim não era problema. E definitivamente valia cada centavo para ver Tessa perceber o erro que tinha cometido. A operação começou numa quarta-feira. Crystal me mandou mensagem às 8 da manhã. Indo para o café. Deseje-me sorte. Passei aquela manhã toda no trabalho sem conseguir me concentrar em nada. Ficava checando o celular a cada 5 minutos, esperando notícias. Finalmente, ao meio-dia, uma mensagem. Sucesso! Ele estava lá. Sentei perto, derrubei minha colher acidentalmente, ele se ofereceu para pegar. Trocamos algumas palavras. Plantei a semente. Nos dias seguintes, Crystal repetiu o padrão. Aparecia no café, sempre no mesmo horário, sempre arrumada impecavelmente, mas de forma casual. Ele começou a notar. Ela me avisou na quinta-feira. Hoje sorriu quando me viu entrar. Está fisgado. Na sexta-feira, ele perguntou se eu venho sempre aqui. Eu respondi que sim. Ele comentou que também é frequentador assíduo e que é engraçado nunca ter me notado antes. E você disse? Que às vezes a gente não vê o que está bem na nossa frente até o momento certo. Quase podia ouvir o sorriso dela através da mensagem. Ele adorou a resposta. Ficou com aquela cara de quem acha que está tendo uma conexão profunda. Na semana seguinte, Crystal apareceu no bar que John frequentava às quintas-feiras. Sentou-se no balcão, sozinha, tomando um drink e olhando o celular casualmente. Ele veio falar comigo em menos de 10 minutos. Ela relatou depois. Disse que foi uma surpresa agradável me ver lá. Ofereceu pagar minha bebida. Aceitei. E? Conversamos por 1 hora. Ele disse que é solteiro, que trabalha em casa e tem muito tempo livre. Reclamou que é solitário às vezes, que seria bom ter alguém para conversar mais. Uma pausa. Ele mentiu descaradamente sobre ser solteiro, Laura. Ele nem piscou. Ele não mudou nada, murmurei. Nem um pouco, Crystal concordou. Continua o mesmo homem que te traiu, só que agora com uma namorada grávida em casa. Eu dei meu número para ele, Crystal continuou. Disse que seria legal conversarmos mais vezes. Ele salvou na hora, com aquele entusiasmo desesperado. O primeiro texto de John chegou no mesmo dia. Crystal me mandou o print. Oi, foi muito bom te conhecer melhor. Você tem uma energia incrível. Quer tomar café comigo amanhã de manhã? Patético, comentei quando vi. Extremamente, Crystal concordou. Mas perfeito para nossos propósitos.
Vou aceitar. A partir dali, virou rotina. Todo dia de manhã, eles se encontravam no mesmo café. John sempre insistia em pagar. Café, croissant, suco, o que Crystal quisesse. Ele adora bancar o cavalheiro, ela me contou. Faz questão de pagar tudo, de puxar a cadeira, aquela performance toda. E os convites foram escalando. Jantar numa terça à noite, drinks numa quarta, cinema numa quinta à noite. No cinema foi onde ele fez o primeiro movimento de verdade, Crystal me contou no dia seguinte. Filme ainda estava passando e ele colocou a mão na minha perna. Depois inclinou e tentou me beijar. E você? Retribuí. Tinha que fazer ele acreditar que estava funcionando. Ela fez uma pausa. Depois do filme, ele me convidou para ir ao apartamento dele. Meu estômago se apertou. E você foi? Não. Disse que ainda era muito cedo, que não costumo me entregar tão rápido. Havia satisfação na voz dela. Você devia ter visto a cara dele, Laura. Ficou frustrado, mas ao mesmo tempo mais interessado. Homens assim adoram um desafio. 10 minutos depois que me deixou em casa, ele mandou mensagem dizendo que respeitava meu tempo, que eu era diferente mesmo, especial, que podia esperar o quanto fosse necessário. Mentiroso, murmurei. Total. Mas está funcionando. Ele está cada vez mais envolvido. Quando eu finalmente ceder, vai ser ainda mais comprometedor. As mensagens começaram a ficar mais frequentes, mais íntimas. Crystal me mandava prints de tudo. Você é tão diferente das outras mulheres que conheço. Conversar com você é tão fácil, tão natural. Não consigo parar de pensar em você. Eram as mesmas frases, as exatas mesmas frases que ele tinha usado comigo no começo, palavra por palavra, como se ele tivesse um roteiro decorado. Ele é ainda mais previsível do que eu imaginava, Crystal comentou. Aposto que ele usou essas mesmas frases com a Tessa também. Com certeza, respondi, amarga. Ele não tem um pingo de criatividade. Então, John começou com os presentes. O primeiro foi um perfume caro, francês, numa caixa elegante. No dia seguinte, foi um colar delicado de ouro branco. Depois, um par de brincos. Uma bolsa de grife. Flores toda semana. Ele está tentando me impressionar, ela analisou. Mostrando que tem dinheiro, que pode me dar coisas boas. Os restaurantes também mudaram. Não eram mais cafés casuais ou jantares simples. Agora eram lugares sofisticados, com reservas difíceis de conseguir, vinhos caros, refeições de 3 pratos. Ele está gastando uma fortuna comigo. Crystal observou depois de um jantar particularmente luxuoso. Esse lugar hoje custou no mínimo $300. Eu não consegui segurar um sorriso de satisfação. Continuo aceitando tudo. Quanto mais ele gastar, melhor. 2 semanas depois, após mais um jantar caro e uma caminhada romântica, John fez o convite novamente. Vem para minha casa, ele disse. Quero passar mais tempo com você. Só nós dois. Dessa vez, ela aceitou. Está na hora. Ela me avisou por mensagem antes de ir. Já construí tensão suficiente. Agora vou conseguir as provas realmente comprometedoras. Você tem certeza que quer fazer isso, Laura? Uma vez que eu for até lá, não tem mais volta. Pensei em Tessa. Pensei nela saindo da clínica veterinária todo dia ao meio-dia e indo direto para o apartamento de John. Pensei em anos de amizade jogados no lixo por 2 dias de conversa no WhatsApp. Tenho certeza absoluta, respondi. Vai lá e faz o que precisa fazer. Sim, senhora. Na noite seguinte, as fotos começaram a chegar. A primeira era no sofá. O mesmo sofá onde eu tinha encontrado a blusa de Tessa. John e Crystal sentados muito próximos, ele com o braço ao redor dela. Depois veio uma na cozinha. Crystal de costas para o balcão, John inclinado sobre ela, as mãos na cintura dela. Então, uma no quarto. Os 2 deitados na cama. Ele tirou essas? Perguntei. Algumas ele tirou, outras eu consegui tirar discretamente. Ele está tão enfeitiçado que nem percebe quando pego o celular. As semanas seguintes trouxeram mais encontros, mais fotos, mais provas. E em cada encontro havia mensagens. Mensagens que ele mandava entre um encontro e outro. Mal posso esperar para te ver de novo. Você deixa tudo mais leve.
Não sei o que você fez comigo, mas estou viciado. Eu guardava tudo. Cada foto, cada print, cada evidência da traição dele. A pasta no meu computador foi crescendo, organizada por data, por tipo de conteúdo. Um mês depois do início do plano, eu tinha material suficiente para destruir qualquer relacionamento. Fotos íntimas, conversas comprometedoras, provas irrefutáveis de que John estava tendo um caso enquanto a namorada grávida confiava nele. Você tem munição de sobra, Crystal me disse numa noite. Agora é só decidir como quer usar. E então, como se o universo estivesse conspirando a meu favor, a resposta veio. Foi numa tarde de sábado. Eu estava rolando o Instagram quando vi. Tessa tinha postado na conta nova dela. Estou tão animada, planejando o chá de revelação do bebê. Vai ser o dia mais especial das nossas vidas, todos os detalhes em breve. Um chá de revelação, uma festa, com amigos, família, todo mundo que Tessa e John conheciam. Pública. Impossível de ignorar. Perfeita. Liguei para Crystal imediatamente. Já sei como vamos usar as provas, disse, mal conseguindo conter a empolgação na voz. E vai ser espetacular. Expliquei o plano em detalhes. Crystal ouviu tudo em silêncio, e quando terminei, ela soltou uma risada baixa e admirada. Você é diabólica, disse. Eu adorei. 2 dias depois, Tessa fez a postagem que eu estava esperando. Uma foto dela com a mão na barriga, sorrindo, ao lado de John. Confirmado. Chá de revelação daqui a 3 semanas. Sábado, 15 horas, no Salão de Festas Jardim das Flores. Endereço completo nos comentários. Não percam! Vai ser inesquecível. Inesquecível. Ela não fazia ideia do quão certa estava. Está na hora da fase 2, avisei Crystal. Você precisa desaparecer por um tempo. No dia seguinte, Crystal mandou uma mensagem para John. Me enviou o print antes de apertar enviar. Oi, minha mãe não está bem de saúde e preciso viajar para cuidar dela. Vou ficar fora algumas semanas. Vou sentir sua falta. A resposta de John veio em menos de 1 minuto. O quê? Algumas semanas? Quando você volta? Não sei ao certo. Depende de como ela vai estar. Mas prometo que te aviso assim que tiver uma data. Mas a gente estava tão bem. Eu posso ir com você? Crystal e eu rimos quando lemos aquilo. Ele está desesperado, ela comentou. Nos dias seguintes, John bombardeou Crystal com mensagens. Ela respondia esporadicamente, sempre mantendo o tom carinhoso mais distante. Cuidando da minha mãe. Sem muito tempo para conversar. Você me faz falta também. Cada mensagem dele soava mais necessitada que a anterior. Quando você volta? Estou com saudades. Nada é a mesma coisa sem você. Mal posso esperar para te ver de novo. Perfeito, eu disse para Crystal. Mantém ele nessa agonia. Vai fazer a aparição no chá de revelação ser ainda mais impactante. Enquanto Crystal mantinha John à distância, eu comecei a preparar tudo. Imprimi as fotos mais comprometedoras. John e Crystal no sofá, corpos entrelaçados. Os dois no restaurante, com ele segurando a mão dela sobre a mesa. No cinema, beijando. No apartamento, ele sem camisa, ela de camisola. Na cama, abraçados. 15 fotos no total, em alta resolução, papel fotográfico de qualidade, impossíveis de ignorar. Depois, sentei no meu computador e comecei a montar um livrinho. Organizei as conversas de John e Crystal em ordem cronológica. Cada mensagem romântica, cada mentira, cada promessa. Você é incrível. Não consigo parar de pensar em você. Você faz tudo ficar melhor. Mal posso esperar para te ver de novo. Intercalei as conversas com algumas das fotos menores. 16 páginas no total. Imprimi e mandei encadernar. Parecia um álbum de recordações de um casal apaixonado. Que ironia. Comprei uma caixa grande numa loja de presentes. Elegante, resistente, em um tom rosa suave que combinava perfeitamente com o tema de chá de revelação. Comprei papel de presente dourado, fita de cetim cor-de-rosa, um laço enorme. Na manhã do chá de revelação, acordei cedo para montar tudo. Fui até uma loja de festas assim que abriu e comprei 15 balões pequenos de hélio. Rosa e azul, ironicamente apropriados para um chá de revelação. Pedi para encherem todos ali mesmo. De volta ao apartamento, espalhei tudo na mesa da sala.
os balões flutuando presos temporariamente em pesos, as fotos impressas, fita adesiva dupla face, tesoura. Peguei a primeira foto, John e Crystal no sofá, abraçados, e colei com cuidado na frente de um balão rosa. A foto ficou presa firmemente, balançando levemente com o movimento do hélio. Fiz o mesmo com todas as outras. Cada foto colada em um balão. John beijando Crystal. Os dois no restaurante, no apartamento, na cama, segurando as mãos. Ele sem camisa, ela no colo dele. 15 balões, 15 fotos. Cada uma mais comprometedora que a outra. Então vem a parte mais delicada. Prendi todas as fitas dos balões na base interna da caixa com fita adesiva resistente. Os balões queriam subir, puxando contra as amarras, mas consegui mantê-los contidos dentro da caixa. Coloquei o livrinho de conversas no fundo, entre as fitas dos balões. Testei o mecanismo. Quando levantei a tampa da caixa, os balões imediatamente subiram, mas apenas até onde as fitas permitiam, cerca de 1 metro acima da caixa. Ficaram flutuando ali, presos pelas fitas coladas na base, exibindo as fotos para qualquer um que olhasse. Perfeito. No momento em que a caixa fosse aberta em público, os balões subiriam com as fotos penduradas, impossível de não ver, impossível de ignorar. Fechei a caixa cuidadosamente, os balões pressionando contra a tampa por dentro, querendo escapar. Agora vinha a parte crucial. O embrulho tinha que parecer perfeito, mas a tampa precisava ficar solta o suficiente para se soltar. Embrulhei a caixa e a tampa com o papel dourado, deixando a tampa encaixada, mas não selada. A fita rosa em cima completaram o charme do presente. Parecia um presente inocente e caro. Ninguém imaginaria o que havia dentro até ser tarde demais. Tirei uma foto do resultado final e mandei para Crystal. Obra-prima. Ela respondeu imediatamente. Passo aí às 15h30. Você vai chegar que horas lá? Umas 16. Quero que a festa já esteja rolando, que todo mundo esteja relaxado. Máximo impacto. Perfeito. E você? Eu já sei o que fazer. Ela me interrompeu. Confie em mim. Vai ser exatamente como planejamos. Olhei para a caixa embrulhada na minha mesa de jantar. 3 semanas de planejamento. 1 mês e meio de coleta de provas. Tudo se resumia a essa caixa e ao que aconteceria quando ela fosse aberta. Tessa disse que o chá seria inesquecível, murmurei para mim mesma. E seria mesmo. Ela parecia exatamente o que precisava parecer. Uma convidada bem vestida levando um presente caro para um chá de revelação. Tudo pronto? Ela perguntou entrando. Apontei para a mesa da sala. Lá estava a caixa, embrulhada em papel dourado. O laço rosa enorme no topo. Bonita. Inocente. Mortal. Crystal se aproximou e passou a mão levemente sobre o embrulho. Parece tão inofensivo. É essa a ideia. Ela pegou a caixa com cuidado, testando o peso. Os balões estão puxando por dentro. Consigo sentir. A tampa vai se soltar facilmente. Qualquer impacto e... Fiz um gesto de explosão com as mãos. Perfeito. Crystal colocou a caixa de volta na mesa e se virou para mim. Laura, vem comigo. O quê? Pisquei surpresa. Vem comigo para o chá de revelação. Você planejou tudo isso, passou semanas organizando cada detalhe. Merece ver com seus próprios olhos. Crystal, eu não posso. Vamos. Você fica nos fundos, discreta. Usa óculos escuros, prende o cabelo diferente. Mas Laura... Ela segurou meus ombros. Você precisa estar lá. Precisa ver a cara deles quando tudo desmoronar. Precisa ter esse fechamento. Olhei para ela, meu coração batendo acelerado. Parte de mim queria dizer não, ficar em casa, esperar o relato de Crystal. Era o mais seguro. Mas outra parte, a parte que tinha sido humilhada e traída, queria estar lá. Queria ver com meus próprios olhos. Você tem razão, eu disse finalmente. Eu mereço ver isso. Então se arruma rápido, ainda temos tempo. Corri para o quarto e abri o guarda-roupa. Meus olhos caíram sobre um vestido azul claro que eu não usava há meses. Elegante, bonito, mas discreto o suficiente para não chamar atenção. Vesti rapidamente, retoquei a maquiagem, prendi o cabelo num coque baixo, diferente do meu estilo usual. Peguei óculos escuros grandes e dei uma última olhada no espelho. Parecia eu, mas não parecia. Bem o suficiente para passar despercebida.
Quando voltei para a sala, Crystal aprovou com um aceno. Perfeita. Vamos? Última chance de desistir, ela disse, ecoando suas palavras anteriores. Uma vez que entrarmos naquele salão com isso, não tem mais volta. Olhei para a caixa em suas mãos por um longo momento. Parte de mim, a parte que tinha sido educada para ser a pessoa maior, para perdoar e esquecer, sussurrava que eu devia parar aquilo. Que vingança não era a resposta, que eu devia apenas seguir em frente. Mas então me lembrei de John abrindo a porta com a corrente colocada, suado e nervoso. Me lembrei de ver a blusa de Tessa no sofá. Me lembrei dela embaixo da cama, tremendo, sendo pega em flagrante. Não vou desistir, disse minha voz firme. Vamos fazer isso. Crystal sorriu. Então vamos. Peguei minha bolsa e saímos juntas. No carro, Crystal dirigia enquanto eu segurava a caixa no colo, sentindo os balões pressionando contra a tampa por dentro, querendo escapar. Você vai ficar nos fundos do salão, Crystal instruiu enquanto dirigia. Longe o suficiente para não ser notada, mas perto o suficiente para ver tudo. E você? Vou entrar como se fosse uma convidada qualquer. Cumprimento algumas pessoas, coloco o presente na mesa com os outros e espero o momento certo. Que seria? Quando tiver o máximo de pessoas olhando. Quando Tessa e John estiverem no centro das atenções. Ela me lançou um olhar rápido. Vai ser impossível de ignorar. O trajeto até o salão de festas Jardim das Flores levou 20 minutos. Quando chegamos, eram 3h15. Já havia vários carros estacionados. Pronta? Crystal perguntou, desligando o motor. Olhei para o salão através do vidro do carro. Podia ver balões rosa e azul através das janelas. Ouvir música suave tocando. Vozes e risos. Tessa e John estavam lá dentro, celebrando, felizes, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. Pronta, confirmei, colocando os óculos escuros. Saímos do carro. Crystal pegou a caixa e eu caminhei alguns passos atrás dela, mantendo distância mais próxima o suficiente. Era a hora do show. Entramos no salão discretamente. Crystal na frente com a caixa enorme nas mãos, e eu vários passos atrás, os óculos escuros firmemente no lugar. O salão estava lindamente decorado. Balões rosa e azul por todo lado, faixas com mensagens fofas sobre bebês, uma mesa enorme repleta de presentes já abertos e embrulhados. Pelo menos 80 pessoas circulavam, conversando, rindo, comendo dos petiscos espalhados pelas mesas. E no centro de tudo, Tessa. A barriga proeminente sob o vestido rosa, um sorriso radiante no rosto, as mãos constantemente acariciando a barriga. John estava ao lado dela, o braço ao redor da cintura dela de forma possessiva. Fiquei perto da entrada, próxima a um grupo de mulheres que conversavam animadamente, usando-as como escudo. Crystal respirou fundo e entrou mais para dentro do salão. A caixa enorme e dourada imediatamente chamou atenção. Algumas pessoas se viraram para olhar, depois outras. E então, como uma onda, todas as conversas foram diminuindo enquanto os olhares se voltavam para a mulher deslumbrante carregando aquele presente vistoso. Foi quando John a viu. A cor fugiu completamente do rosto dele. O braço que estava ao redor de Tessa caiu. Então ele se moveu. John praticamente correu em direção a Crystal, interceptando-a antes que ela pudesse se aproximar de Tessa. Ele a alcançou no meio do salão, posicionando-se entre ela e sua noiva. Crystal! Ele conseguiu gaguejar, a voz baixa, mas tensa. O que você está fazendo aqui? Ora, vim para o chá de revelação, claro. Ela levantou a caixa, o laço rosa balançando. Vi no Instagram que você ia ser papai. Que notícia maravilhosa! Não podia deixar de trazer um presentinho para fazer parte desse momento tão importante. Ela pausou, os olhos brilhando perigosamente. Afinal, preciso conhecer meu futuro enteado, não é? Enteado. A palavra caiu como uma bomba no silêncio que tinha se formado ao redor deles. John ficou ainda mais branco. Crystal, não... Mas ela continuou sorrindo, inocente. Achei que fosse apropriado estar presente num momento tão especial da sua vida. Da nossa vida. Vamos pra fora, John disse de repente, sua voz saindo áspera. Ele pegou Crystal pelo braço. Vamos lá fora conversar. Agora. Ele tentou puxá-la em direção à saída, mas naquele momento,
Tessa se aproximou, abrindo caminho entre os convidados curiosos. John? Ela disse, e havia confusão e o início de algo mais escuro em sua voz. O que está acontecendo? Quem é ela? John congelou, com a mão ainda no braço de Crystal. Eu sou a Crystal, respondeu antes que John pudesse falar, estendendo a mão livre. Tessa a apertou automaticamente. Uma amiga do John. Vi o post sobre o chá de revelação no Instagram e pensei em dar uma passadinha com um presente. Amiga? Tessa repetiu, e agora havia suspeita na voz. Ela olhou para John. Você nunca me falou de nenhuma Crystal. Nós nos conhecemos recentemente, John disse. Não é nada demais. Recentemente é uma forma de dizer, Crystal riu, e o som era como gelo. Mas não importa. Eu só vim trazer isso aqui. Ela estendeu a caixa para John. Para você e sua namorada. Noiva, Tessa corrigiu automaticamente mostrando o anel. Na verdade, John interrompeu, pegando a caixa das mãos de Crystal rapidamente. Agradeço, mas você não precisava ter se incomodado. Pode ir embora agora. Havia desespero na voz dele. Ele sabia. Sabia que algo estava errado. Ah, John, Tessa disse, tentando pegar a caixa. Não seja rude. Deixe eu colocar com os outros presentes. Não! John puxou a caixa de volta. Forte demais. Eu cuido disso. John, o que está acontecendo? A voz de Tessa estava subindo. Algumas pessoas próximas começaram a prestar atenção. Por que você está agindo assim? Não estou agindo de forma alguma. Eu só... Tessa puxou a caixa. John puxou de volta. Por um momento, pareceu que eles iam entrar numa queda de braço ridícula. E então aconteceu. As mãos de Tessa escorregaram. John tropeçou para trás. A caixa voou no ar, parecendo acontecer em câmera lenta. Ela bateu no chão com um som surdo. A tampa se soltou. E então, como mágica macabra, 15 balões saíram para fora da caixa, subindo rapidamente até onde as fitas permitiam, cerca de 1 metro acima da caixa caída no chão. Ficaram ali, flutuando, balançando levemente, cada uma com uma foto, impossíveis de ignorar. John beijando Crystal. Crystal sentada no colo dele. Eles abraçados na cama, ele acariciando o rosto dela. Ela rindo enquanto ele sussurrava algo no ouvido dela. Os dois no restaurante, mãos entrelaçadas sobre a mesa. No cinema. No apartamento. Sem camisa. De camisola. Os balões balançavam suavemente no ar, girando devagar, fazendo com que cada foto fosse vista de todos os ângulos possíveis. Rosa e azul, as cores perfeitas para um chá de revelação, exibindo a traição em alta definição. Mas esse chá de revelação não era apenas sobre descobrir o sexo do bebê que estava por vir. Era a revelação do homem que John realmente era. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para os balões. Depois para John, que estava congelado, completamente branco. E finalmente para Tessa. Ela estava olhando para os balões de boca aberta, as mãos sobre a barriga num gesto automático de proteção. Vi o momento exato em que a compreensão bateu. Vi quando a negação deu lugar à aceitação. E então vi quando a aceitação deu lugar à fúria absoluta. Você... Ela começou, a voz saindo baixa, perigosa. Você está me traindo? Tessa, eu posso explicar. John começou, mas ela já tinha se virado para Crystal. Você! Tessa gritou, e todo o salão pulou. Quem diabos você pensa que é? Chegar aqui, no meu chá de revelação? Crystal a interrompeu com sua voz era calma, controlada. Querida, eu não sabia que o John tinha uma noiva. Muito menos grávida. Tessa piscou, confusão misturando-se com a raiva. O quê? John me disse que era solteiro. Crystal continuou cruzando os braços. Ele disse que trabalhava em casa, que tinha muito tempo livre, que era solitário. Nunca mencionou você. Nunca mencionou um bebê. Ela olhou para John com desprezo. Eu só descobri sobre você quando vi a postagem no Instagram sobre o chá de revelação. Imagina minha surpresa ao descobrir que meu namorado ia ser pai. Mentira! Tessa se virou para John. Ela está mentindo, não está? John, me diz que ela está mentindo. John ficou em silêncio. Não sabia onde enfiar a cara. As fotos não mentem. Crystal apontou para os balões.
Olha como a gente estava feliz. Você acha que eu sabia que ele tinha uma noiva em casa? Tessa olhou para as fotos de novo. Para John sem camisa com Crystal. Para os dois abraçados. Para os jantares românticos. E então algo se quebrou dentro dela. Quanto tempo isso está acontecendo? Ela perguntou com a voz tremendo. Quase 2 meses, Crystal respondeu. Nos conhecemos num café. Ele me paquerou, me convidou para sair, pagava tudo, me dava presentes caros, me levava em restaurantes sofisticados. Ela fez uma pausa. Toda manhã tomávamos café juntos. Algumas noites jantávamos ou íamos ao cinema. Ele nunca, nem uma vez, mencionou que tinha alguém esperando em casa. John, Tessa sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Diz alguma coisa. Diz que isso é mentira. Mas John apenas ficou ali, destruído, incapaz de negar. Ele é um mentiroso, Crystal disse simplesmente. Mentiu para você. Mentiu para mim. Provavelmente mente para todo mundo. Você sabia! Tessa de repente gritou para Crystal. Você tinha que saber! Por que mais viria aqui com essas fotos? Eu descobri ontem. Crystal mentiu suavemente. Vi a postagem sobre o chá de revelação. Vi as fotos dele com você. E percebi que tinha sido enganada. Ela olhou para os balões. Então decidi que você merecia saber a verdade. Merecia saber com quem está tendo um filho. Tessa soltou um soluço e cobriu o rosto com as mãos. Suas amigas correram para ampará-la, lançando olhares assassinos para John. Ela está grávida, uma delas disse, venenosa. Ela está carregando seu filho e você estava se engraçando essa vadia? Crystal deu um passo à frente, sua voz cortando o caos. John. Ele olhou para ela, os olhos arregalados. Escolhe, ela disse friamente. Ou eu, ou ela. O salão inteiro prendeu a respiração. Tessa baixou as mãos do rosto, olhando para John com uma mistura de esperança desesperada e terror. John olhou de Crystal para Tessa, de Tessa para Crystal. Sua boca abriu e fechou várias vezes. Ele começou, a voz fraca. Escolhe, Crystal exigiu. Eu me apaixonei pela Crystal. John finalmente disse, e as palavras saíram num jorro desesperado. Tessa, eu sinto muito. Eu nunca quis que fosse assim, mas eu quero ficar com a Crystal. O som que saiu de Tessa foi gutural, animalesco. Ela dobrou ao meio, como se tivesse levado um soco no estômago. Suas amigas a seguraram antes que ela caísse. Crystal ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para John. Então ela começou a rir. Era um riso frio, sem humor, que ecoou pelo salão silencioso. Você realmente acha que eu quero ficar com você depois disso? Ela disse, e o desprezo em sua voz era palpável. Depois de descobrir que tipo de homem você é? John piscou, confusão substituindo o desespero. Mas... Você disse para eu escolher. Eu disse para você escolher para ver se você realmente seria capaz de abandonar sua noiva grávida na frente de todo mundo. Crystal o interrompeu. E você foi. Parabéns, John. Você provou ser ainda pior do que eu imaginava. Ela pegou sua bolsa e se virou para sair, mas parou e olhou para trás uma última vez. Um homem que trai sempre será um traidor, disse, olhando diretamente para Tessa. Não importa com quem ele esteja. Não importa o que ele prometa. E então ela saiu, deixando o caos para trás. Por um segundo, ninguém se moveu. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, tudo explodiu de uma vez. Seu desgraçado! Um homem, provavelmente um parente de Tessa, avançou em John. Você fez isso com ela grávida? Outro gritou, se juntando ao primeiro. John tentou recuar, mas era tarde demais. 2, depois 3, depois 4 homens o cercaram. Vi punhos voarem, ouvi o som de socos acertando. Fora daqui! Alguém gritou. Sai daqui agora! John foi praticamente arrastado em direção à porta, levando chutes e empurrões. Ele tentou se defender, tentou falar, mas ninguém estava ouvindo. A última coisa que vi dele foi seu rosto sangrando sendo empurrado para fora do salão, a porta batendo atrás dele com força. Dentro, Tessa tinha desabado numa cadeira, soluçando incontrolavelmente. Suas amigas e família a cercavam, tentando consolá-la,
Os balões ainda flutuavam acima da caixa caída, as fotos balançando suavemente, testemunhas silenciosas da destruição. Convidados estavam com os celulares erguidos gravando tudo. Isso ia viralizar em questão de horas. Percebi que era hora de ir. Ninguém estava prestando atenção em mim, todos focados no drama. Deslizei silenciosamente em direção à saída e saí do salão. O ar fresco bateu no meu rosto como um tapa. Minhas mãos estavam tremendo. Meu coração batia descompassado. Tinha funcionado. Tinha realmente funcionado. Então eu o vi. John estava sentado no chão ao lado da porta do salão, a cabeça baixa, as mãos enterradas no cabelo. Alheio ao que acontecia ao seu redor. Alguns homens, provavelmente amigos dele, o cercavam, colocando as mãos no ombro dele, falando em tons baixos de consolo. Como se ele fosse a vítima da situação. Como se ele não tivesse causado tudo aquilo. Caminhei pelo estacionamento e encontrei Crystal dentro de seu carro. E aí? Ela perguntou quando entrei no carro. Valeu a pena? Tirei os óculos escuros e olhei para trás, para o salão onde gritos e choros ainda podiam ser ouvidos. Sim, respondi, sentindo um peso sair dos meus ombros. Valeu cada segundo. John foi expulso do salão aos chutes, contei rindo. Eu ouvi. Crystal sorriu. Pena que não deu para filmar. Todo mundo lá dentro filmou. Vai estar na internet antes de escurecer. Crystal ligou o motor. Por alguns minutos dirigimos em silêncio. Você foi perfeita, eu disse finalmente. A forma como você fingiu não saber sobre Tessa, como fez ele escolher. Ele escolheu errado, Crystal observou. Ou certo, dependendo do ponto de vista. Mostrou para todo mundo quem ele realmente é. Já a Tessa... Comecei, mas não sabia como terminar a frase. Tessa destruiu uma amizade verdadeira por aquele homem, Crystal completou. E hoje ela descobriu que ele não vale nada. Que a escolha dela foi em vão. Ela vai ter que criar o bebê sozinha, murmurei. Ela fez essa escolha quando traiu você com ele, Crystal respondeu, sem piedade. Ações têm consequências. Tinha razão. Tessa tinha feito sua escolha, e hoje tinha pago o preço. Quando chegamos ao meu apartamento, Crystal me seguiu para dentro. Nos jogamos no sofá, exaustas da adrenalina. Obrigada, eu disse depois de um longo silêncio. Por tudo. Por fazer isso. Por me convencer a ir. Por tudo. Foi um prazer, ela respondeu, e parecia sincera. Homens como John precisam ser expostos. E mulheres como Tessa precisam aprender que não se pode construir felicidade sobre a dor de outra pessoa. Peguei meu celular e, contra meu melhor julgamento, abri o Instagram. Não demorou nem 5 minutos para encontrar os primeiros vídeos. Grávida descobre traição no próprio chá de revelação, dizia a legenda de um. O vídeo já tinha milhares de visualizações. Balões revelam mais do que o sexo do bebê, dizia outro. Tinha pelo menos 10 ângulos diferentes. A entrada de Crystal, a queda da caixa, os balões subindo com as fotos, a discussão, o momento em que John escolheu Crystal, a cara dela quando o rejeitou, os homens expulsando John aos chutes, tudo documentado, tudo viral, tudo público. É oficial, mostrei o celular para Crystal. Ela é a mulher que descobriu a traição no chá de revelação. Isso vai perseguir ela para sempre. Li alguns comentários em voz alta. Pobre mulher grávida. O cara é um lixo completo. Ela merece algo melhor. Vamos criar uma vaquinha online para ajudar ela com o bebê? A internet está do lado dela, observei. Todo mundo está xingando John e apoiando Tessa. Por enquanto, Crystal disse com um sorriso enigmático. A internet adora uma vítima, mas também adora investigar. Não entendi na hora, mas no dia seguinte, entendi perfeitamente. Acordei com dezenas de notificações no celular. Novos vídeos, novos posts, novos comentários. Mas o tom tinha mudado completamente. Plot twist. A noiva grávida traída roubou o namorado de uma amiga, dizia a manchete de uma página de fofoca. Alguém tinha encontrado posts antigos. Fotos de Tessa comigo, com John, com datas. Tinha feito a matemática. Tinha descoberto que John tinha sido meu namorado primeiro, que Tessa era minha melhor amiga, que eles tinham começado a namorar logo depois do meu término súbito com ele.
Os detetives da internet tinham feito seu trabalho. Ela fez a mesma coisa com a amiga dela. Karma é real, pessoal. Ela roubou o namorado da melhor amiga e agora foi traída. Merecido. Não tenho pena nenhuma. Quem planta vento, colhe tempestade. A vaquinha foi cancelada, kkkkkkkkkkkk. Li tudo com os olhos arregalados, um sorriso crescendo no meu rosto. Crystal, você precisa ver isso. Liguei para ela. Já vi. Ela respondeu rindo. A internet é implacável. Ninguém escapa. O dia inteiro foi assim. Mais revelações, mais comentários, mais pessoas se voltando contra Tessa. Ela tentou se defender nos stories, dizendo que não era bem assim, que tinha sido diferente, mas ninguém estava ouvindo. A narrativa tinha virado completamente. Ela não era mais a vítima. Era a traidora que tinha recebido o próprio veneno de volta. Estava jantando com Crystal naquela noite, comemorando a virada de jogo da internet, quando meu celular tocou. Um número que eu tinha deletado meses atrás, mas que ainda reconhecia de cor. Tessa. Olhei para Crystal, que assentiu. Atende. Vamos ver o que ela quer. Coloquei no viva voz e atendi. Alô? Laura. A voz dela estava quebrada, rouca de tanto chorar. Laura, por favor, não desliga. Fiquei em silêncio. Eu sei que não tenho o direito de ligar para você. Sei que te machuquei de uma forma imperdoável. Mas eu preciso da minha amiga de volta. Sua amiga? Repeti, minha voz fria. Eu sei que errei. Sei que o que eu fiz foi horrível. Eu traí você. Traí nossa amizade por um homem que escolheu ficar com outra no nosso chá revelação. Ela soluçou. Você estava certa sobre ele. Sobre tudo. E eu fui uma idiota. Foi mesmo, concordei. A internet está me destruindo, Laura. Todo mundo sabe agora. Sobre você, sobre mim, sobre como tudo começou. Estão me chamando de traidora, de interesseira, dizendo que eu mereci. Sua voz subiu, histérica. Eu estou grávida. Vou ter um bebê sozinha. E todo mundo me odeia. E você acha que eu me importo? Perguntei calmamente. Laura, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tessa. Quando você estava indo para a casa do John todas as tardes, quando estava indo para a cama com ele, quando estava rindo das mensagens dele enquanto fingia ser minha amiga, você se importou comigo? Silêncio. Quando vocês deram match no Tinder e decidiu esconder de mim, quando esperou apenas 2 dias para ir para a cama com ele, quando passou 3 semanas me enganando enquanto se encontrava com ele todos os dias, você pensou na nossa amizade? Eu estava confusa. Você estava me golpeando pelas costas. Corrigi. Você quis o namorado da sua melhor amiga e simplesmente pegou. Sem pensar. Sem se importar. E agora que deu errado, agora que você está pagando o preço, você quer que eu esqueça tudo e volte a ser sua amiga? Laura, eu preciso de você. Você precisou de mim quando estava dormindo com o John? Perguntei, minha voz cortante como vidro. Tessa estava chorando abertamente agora. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Sabe o que é engraçado, Tessa? Eu também senti muito. Senti muito quando encontrei você embaixo da cama do meu namorado. Senti muito quando vi vocês postando fotos juntos no dia seguinte. Senti muito durante meses enquanto tentava reconstruir minha vida. Mas você sabe o que eu não sinto agora? O quê? Pena de você. Ouvi o som dela engasgando do outro lado da linha. Você fez suas escolhas, Tessa. Escolheu John em vez de mim. E agora está colhendo o que plantou. Laura, por favor. Você era minha melhor amiga. Você disse bem. Eu era sua melhor amiga. Agora eu reconstruí minha vida. Encontrei amigos de verdade. E agora estou vivendo bem sem você. Laura, você não pode me perdoar? Ela sussurrou. Perdoar? Ri, mas não tinha humor no som. Tessa, perdoar seria deixar isso ir. E eu já deixei. Deixei você, deixei John, deixei toda a dor que vocês me causaram. Mas voltar a ser sua amiga? Confiar em você de novo? Isso nunca vai acontecer. Laura, eu cometi um erro. Não, Tessa. Você fez uma escolha. Uma escolha consciente, deliberada, egoísta. E agora tem que viver com ela. Então é isso? Você vai me abandonar quando eu mais preciso?
Como você me abandonou quando eu mais precisava? Respondi. A diferença é que eu não fiz nada para merecer. Você fez tudo. Houve um longo silêncio. Então Tessa disse, a voz cheia de veneno. Foi você, não foi? Crystal, todo aquele plano. Foi você. Sorri, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Não sei do que você está falando. Você orquestrou tudo isso. A Crystal, as fotos, o chá de revelação. Tessa, você realmente acha que eu perderia meu tempo com isso? John é um traidor. Ele fez com você exatamente o que fez comigo. Sozinho. Sem ajuda nenhuma. Minha voz era puro gelo agora. Mas se eu tivesse planejado cada segundo só para você sentir uma fração do que eu senti, você acha que seria errado? Ela ficou em silêncio. Não me ligue de novo, eu disse finalmente. Não mande mensagem. Não tente me procurar. Para você, eu não existo mais. Laura. Desliguei. Coloquei o celular na mesa e olhei para Crystal, que estava sorrindo. Você é fria, ela disse admirada. Aprendi com os melhores, respondi, pegando meu copo de vinho. Ou melhor, com os piores. Crystal ergueu o dela. A nunca mais ser feita de idiota. A nunca mais confiar em traidores. Corrigi, brindando com ela. E naquele momento, sentada ali com minha amiga de verdade, com Tessa finalmente fora da minha vida para sempre, senti paz completa. As máscaras tinham caído. E eu tinha vencido. 6 meses se passaram desde o chá de revelação. Os vídeos nunca realmente desapareceram da internet. De vez em quando, ainda apareciam nas minhas sugestões. Lembra desse chá de revelação icônico? Ou, o karma existe? Assista isso. Tessa tinha se tornado um meme, um símbolo de que traição sempre volta para quem trai. Ela teve o bebê, um menino, segundo vi num post que alguém compartilhou. Tinha mudado todas as redes sociais para privado, tentado reconstruir sua vida longe dos holofotes. Mas a internet não esquece. Os comentários ainda apareciam, as pessoas ainda lembravam. Ela seria para sempre a traidora que foi traída no próprio chá de revelação. John tentou falar comigo algumas semanas depois da festa. Mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um idiota, que queria conversar como adultos. Bloqueei sem responder. Ele não merecia nem um segundo do meu tempo. Ouvi dizer que ele tentou voltar com Tessa. Implorou para fazer parte da vida do filho. Ela recusou. Pelo menos nisso ela tinha aprendido. Uma vez traidor, sempre traidor. Quanto a mim, a vida seguiu. E seguiu bem. Crystal se tornou minha melhor amiga de verdade, não porque tínhamos uma longa história de amizade, mas porque ela tinha provado ser leal quando importava. Nos encontrávamos toda semana, não só na academia, mas para jantares, cinema, conversas sobre vida. Ela conhecia meus segredos, eu conhecia os dela. Era o tipo de amizade construída sobre honestidade, não sobre tempo. Você já pensou em contar para alguém? Ela me perguntou num desses jantares, 3 meses depois do chá de revelação. Sobre o plano? Não, respondi sem hesitar. Quanto menos pessoas souberem, melhor. E além disso, sorri. Parte da beleza de tudo isso é que Tessa nunca vai ter certeza. Vai passar o resto da vida se perguntando se foi coincidência ou vingança planejada. Você é má, Crystal riu. Eu adoro isso em você. Aprendi a ser, respondi. Ninguém nasce sabendo se vingar. A gente aprende quando é necessário. E quanto ao amor? Bem, o universo tinha seus planos. 2 meses depois do chá de revelação, eu estava saindo do supermercado quando ouvi alguém me chamar. Laura, é você? Virei e levei alguns segundos para processar quem era. O rosto era familiar, mas fora de contexto. Kevin? Pisquei, surpresa. Kevin da faculdade? Sim, ele sorriu. Aquele sorriso que eu lembrava das aulas de economia. Nossa, faz quanto tempo? 5 anos? Pelo menos, concordei, ainda processando a coincidência. O que você está fazendo aqui? Me mudei de volta para a cidade há alguns meses. Consegui um emprego numa empresa de tecnologia. Ele ajeitou as sacolas que carregava. E você? Ainda morando por aqui? Nunca saí, respondi. Trabalho no centro,
Moro perto daqui. Ficamos ali conversando por alguns minutos, ali mesmo no estacionamento do supermercado, enquanto as pessoas passavam ao nosso redor. Ele me contou sobre os anos que tinha passado fora, sobre o novo emprego. Eu contei sobre minha carreira, mantendo a vida pessoal vaga. Olha, eu sei que é meio aleatório, Kevin disse depois de alguns minutos. Mas você quer tomar jantar comigo algum dia? Seria legal colocar o papo em dia de verdade, não aqui no meio do estacionamento. Considerei por um momento. Parte de mim, a parte ainda machucada, queria dizer não. Mas olhando para Kevin, para o sorriso genuíno, para os olhos honestos, percebi que não era justo punir todo homem pelos erros de John. Claro, adoraria, respondi. Trocamos números e marcamos para o fim de semana. O jantar aconteceu. Depois veio um segundo. Depois um terceiro. Kevin era tudo que John não era. Honesto, direto, respeitoso. Não havia jogos. Não havia segundas intenções. Apenas conexão real. 3 meses depois daquele primeiro encontro no café, estávamos namorando oficialmente. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente, completamente feliz. Crystal o conheceu num jantar que organizei, e depois que ele saiu, ela me deu sua aprovação. Esse cara parece ser legal. Eu sei, sorri. Finalmente encontrei alguém que vale a pena. Agora Tessa e John eram passado. Erros que eu tinha cometido ao confiar nas pessoas erradas, mas agora eu sabia melhor. Sabia escolher quem merecia estar na minha vida. 6 meses depois do chá de revelação, eu estava numa vida completamente diferente. Tinha um namorado que me respeitava, uma melhor amiga que era leal, um trabalho que amava, uma vida que tinha construído sobre verdade, não sobre mentiras. E a Tessa. Tessa tinha um bebê para criar sozinha, uma reputação destruída na internet, e a lembrança constante de que tinha trocado uma amizade verdadeira por algumas semanas de paixão falsa. As escolhas têm consequências, e tanto ela quanto John estavam vivendo as deles. Quanto a mim, eu estava vivendo minha melhor vida, porque tinha me forçado a crescer, a me tornar mais forte, a aprender a me valorizar. As máscaras tinham caído, e revelaram não apenas quem John e Tessa realmente eram, mas também quem eu era capaz de ser. Alguém que não aceitava ser feita de idiota. Alguém que sabia lutar pelas próprias batalhas. Alguém que entendia que, às vezes, justiça precisa de um pequeno empurrão. E, acima de tudo, alguém que merecia, e finalmente tinha, pessoas de verdade na vida. Olhei para Kevin ao meu lado, para a mensagem de Crystal que acabara de chegar no celular marcando nosso próximo encontro, para a vida que tinha construído das cinzas da traição. E sorri, porque no final, eu não tinha apenas sobrevivido. Eu tinha vencido. Obrigada por ficar até o final. Essa história mostra que ações têm consequências. Se gostou, deixa seu like, um hype, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias assim. E me conta, a Laura exagerou ou eles mereceram? Um beijo e até o próximo vídeo.